Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia Unip, Campus Rangel 2020. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou dar continuidade agora à nossa segunda parte da aula de coluna cervical, né? Como eu tinha dito na aula, na parte 1, essa aula, nesta aula eu vou abordar a questão da musculatura, variação muscular, de força muscular da cervical, goniometria e também testes especiais. Força muscular na região da nossa cervical, ela é feita da seguinte forma. O nosso músculo esternocleidomastoideu é a musculatura que fica na região anterior da cervical. Vou mostrar a foto dele para vocês. E ele é responsável, quando atua bilateralmente ao mesmo tempo, né? Ele é responsável pela flexão da cervical, né? Que é esse movimento que vocês estão vendo aqui. Essa é a flexão da cervical, que é feita pelo esternocleidomastoideu bilateralmente. A extensão da nossa cervical ela é feita pela nossa musculatura, pelo esplênio, pelo semiespinhal e pelo nosso trapézio. A rotação da nossa cervical ela é feita pelo nosso esternocleidomastoideu também, mas quando ele atua de forma unilateral. E a nossa inclinação da cervical ela é feita também de forma unilateral pelos nossos escalenos. Então, aqui a gente está vendo um paciente fazer flexão da cervical, aqui a gente está vendo o paciente fazer extensão da cervical, aqui inclinação lateral da cervical e aqui rotação da cervical, ok? Então vamos lá, pessoal, para relembrar vocês da questão de músculos da cervical, eu enfatizei alguns aqui, grifado em vermelho. A gente tem o músculo esplênio, o nosso esplênio é esse aqui, tá? Tô pintando aqui em amarelo para vocês. Ele é responsável por fazer a extensão da cervical, é claro que bilateralmente falando, né? Aqui a gente tem a vista só do lado direito, né? Aí a gente tem nossa musculatura aqui, o escaleno posterior, o médio aqui e o anterior aqui, ó. Tá? Aqui, deixa eu trocar de cor para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Escaleno anterior aqui, escaleno posterior aqui, escaleno médio aqui, ok? Esses três ventres do escaleno. A gente tem aqui o plexo braquial passando entre os escalenos, tá? Então, esse aqui é o nosso plexo braquial, tá em amarelinho aqui, entre os escalenos. A gente tem uma outra musculatura absolutamente importante, que é o nosso esternocleidomastoideu, tá? Aqui a gente tem a cabeça que vai inserir lá no manúbrio do externo, e a cabeça, e aqui, esternocleidomastoideu também, que insere aqui na porção clavicular, tá? O esternocleidomastoideu, ele insere no nosso processo mastoide aqui, tá? E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês bastante importante, que eu tinha dito para vocês, que o esternocleidomastoideu, ele faz a rotação da cervical, certo? Mas quando o esternocleidomastoideu, ele, do lado direito, ele contrai, então, ó, eu tenho a contração que vem daqui para cá e a contração que vem daqui para cá, tá? Então, eu tenho a aproximação dos pontos de inserção do mastoideu, certo? Do esternocleidomastoideu, né? Quando eu tenho a contração do esternocleidomastoideu aqui, por exemplo, deste que é o lado direito, o meu paciente roda a cabeça para o lado esquerdo, certo? Por que que eu estou dizendo isso? A gente tem que pensar nos pontos de inserção e origem. Quando a inserção e origem se aproximam uma da outra, o que que acontece? Eu tenho contração muscular, certo? Então, a contração muscular é quando a gente tenta fazer a aproximação da origem da inserção da musculatura. Muito importante vocês entenderem isso, que quando o esternocleido à direita contrai, a minha cabeça roda para a esquerda, e quando o meu esternocleido da esquerda contrai, a minha cabeça roda para a direita. Aqui mostrando para vocês numa outra vista, os músculos escalenos aqui, tá? Aqui os três ventres, né, do escaleno, e também numa outra vista, o esternocleidomastoideu aqui, cabeça que vai se inserir lá no manúbrio do externo, e a cabeça que se insere, o ventre que se insere aqui na nossa clavícula, tá? Em outra vista aqui, para enfatizar isso para vocês. Vou falar um pouquinho agora da goniometria da cervical, tá? Então, a gente vai fazer a avaliação goniométrica de flexão, de extensão
de rotação e de inclinação lateral da cervical, ok? Bom, para fazer da flexão da cervical, essa primeira figura aqui que a gente vai utilizar. Aqui é o posicionamento final, tá? E essa figura é do livro da Amélia Pascoal Marques, e a gente vai fazer o seguinte. O braço fixo do goniômetro, ele vai ser posicionado na altura do acrômio paralelo ao chão. O braço móvel do goniômetro, ele vai ser posicionado ao lóbulo da orelha, que é muito importante marcar um ponto médio com a caneta do lóbulo da orelha, para que a gente siga exatamente esse ponto do lóbulo, ok? O paciente vai sair com a cabeça em posicionamento alinhamento natural neutro, aqui, tá? Aqui, de cima, a cabeça sai daqui, do ponto médio, desse, entre aspas, risco que eu tentei fazer aqui. E aí o paciente parte para uma flexão da cervical e a gente vai seguir com o braço móvel. Vocês perceberam que eu não falei de eixo, né? No Amélia Pascoal Marques, eles não falam de eixo, onde posicionar o eixo. Acaba que o eixo fica mais ou menos na altura da cervical, da C7, tá? Mas eles falam de alinhar com o acrômio e paralelo ao chão o braço fixo, alinhar o braço móvel com o lóbulo da orelha. Para a extensão da cervical, essa segunda foto aqui, a gente vai virar o eixo do goniômetro, vai ficar anterior. Aqui, o eixo do goniômetro está posterior. Aqui, o eixo do goniômetro vai ficar anterior. Não tem exatamente um local específico para o eixo do goniômetro. O que se tem é que o braço fixo vai ficar paralelo ao chão, na altura do acrômio também, e o braço móvel também direcionado ao lóbulo da orelha. O paciente vai sair com a cervical daqui, do alinhamento neutro, e aí eu vou solicitar para o paciente fazer uma extensão da cervical e depois sigo com o braço móvel do goniômetro até o ponto que eu marquei no lóbulo da orelha, certo? Flexão de cervical, o paciente tem de 0 a 45 até 50 graus de flexão, quem vai fazer é esternocleidoccipitomastoideo. Extensão da cervical de 45 até 75 graus de extensão da cervical, quem vai fazer são paravertebrais, trapézio, esplênio, né? Rotação da cervical, vamos lá, essa terceira foto aqui, como que a gente vai fazer, tá? Na rotação da cervical, a gente vai posicionar o braço fixo e o móvel do goniômetro direcionado juntos no começo, no centro da cabeça, no eixo da cabeça, tá? O que a gente vai dizer que o braço fixo do goniômetro fica no centro da cabeça, na sutura sagital. O braço móvel sai do mesmo posicionamento, tá? Os dois braços fixo e móvel saem do mesmo posicionamento. E o eixo do goniômetro, ele tem que ficar no centro da cabeça. É assim que está descrito na Amélia Pascoal Marques. Quando o paciente roda a cervical lá, né? O braço fixo, ele permanece onde estava a cabeça e o braço móvel roda seguindo a sutura sagital, ok? O paciente tem que ter de 0 a 60 até 80 graus de rotação da cervical e é feito com esternocleidoccipitomastoideo de forma unilateral. A inclinação da cervical, essa última foto aqui, o paciente vai ser posicionado. Aliás, todas as verificações de goniometria de cervical, o paciente pode estar em pé ou sentado, particularmente eu acho sentado muito mais confortável. A gente vai posicionar o eixo do goniômetro na C7, o braço fixo do goniômetro paralelo ao chão, tá? Ou a maca, onde o paciente está sentado. O braço móvel do goniômetro vai ficar direcionado na linha média da coluna cervical, o braço móvel esse aqui, direcionado para a protuberância occipital externa, que é aquele pontinho ósseo que a gente tem mais protuberante aqui no meio da cervical, tá? Protuberância occipital externa. O paciente vai sair com a cabeça alinhada, não consigo fazer um traço reto aqui, e você solicita para o paciente fazer a inclinação lateral da cabeça, que ele vai fazer com o escaleno, e aí você segue com o braço móvel. Pessoal, sempre tomando muito cuidado em cada uma das 4 goniometrias com o alinhamento corporal do paciente, certo? Não podemos partir de inclinação, de rotação, sempre no início a gente sai com a cabeça
do alinhamento neutro, sempre. Pessoal, vou falar um pouquinho de avaliação de nível neurológico para vocês. Eu acho que em alguns outros momentos, até em aula presencial, quando a gente estava tendo, eu já falei sobre isso, mas eu gosto sempre de enfatizar, né? A avaliação de nível neurológico é aquela avaliação que a gente faz para identificar qual raiz nervosa e qual raiz nervosa está comprometida durante uma avaliação, né? Durante a avaliação desse paciente. Para avaliação de nível neurológico, a gente vai observar a sensibilidade do segmento corporal, que é o dermátomo, reflexo e miótomo, que é a parte motora, tá? Miótomo a gente faz avaliando força muscular de 0 a 5. Sensibilidade com estímulo sensitivo, sensorial, contato leve e dor no paciente. Então, para cada raiz nervosa, essa raiz nervosa vai inervar um segmento de pele, músculo e reflexo, alguns deles. Então, o que eu tenho que fazer para identificar qual nível neurológico o paciente tem lesado, né? Qual a raiz nervosa dele está lesada ou o nível lá medular, né? Eu preciso saber para onde essa raiz nervosa está indo para testar as estruturas que ela está indo inervar. Então, eu vou passar os próximos slides para explicar melhor isso para vocês. Como eu tinha falado para vocês, para fazer a avaliação de nível neurológico, eu preciso avaliar dermátomo, que é a região de pele inervada pela mesma raiz nervosa, miótomo, que é o músculo inervado pela mesma raiz nervosa, e reflexo. Se eu avaliar essas três estruturas de cada nervo espinhal e der tudo ok, sem alteração, sinal de que aquele nervo espinhal e aquele segmento medular estão intactos. Esse esquema aqui, ele é tirado de uma avaliação, esses dermátomos, né, na verdade, eles são tirados de uma avaliação que chama ASIA. Na aula de lesão medular, lá na neurologia adulta, eu vou voltar a falar isso para vocês. E o que é isso? Cada risco desse, cada risco desse representa a inervação de pele por uma raiz nervosa. Portanto, se o indivíduo disser assim, olha, eu estou com dor na minha região anterior de coxa, e eu ver que a região anterior de coxa é bem essa aqui que eu tô pintando para vocês, eu sei que é a raiz de L3 dele que está comprometida, ou com dor ou com ausência de sensibilidade. Se for a região anterior da coxa mais joelho, eu sei que é L4. Se for dorso do pé, eu sei que é L5. Então, cada raiz nervosa inerva uma porção de pele e eu vou avaliar essa porção de pele para ver se está tudo ok com a raiz nervosa ou não. Como eu tinha falado para vocês, que a gente, no exame neurológico da avaliação de nível neurológico, a gente avalia dermátomo, miótomo e reflexo. Quando a gente avaliar o reflexo, que a gente vai fazer lá com o nosso martelo, né? A gente deve classificar o que a gente vê de resposta do paciente de 0 a 5 ou usando essa escala de graduação reflexa aqui embaixo. Existem diferentes escalas de graduação. Se o paciente não faz movimento nenhum, é 0. É chamado de abolido. Ausência de resposta, abolido. 1 é quando ele mostra uma resposta reflexa, que é aquele reflexo do martelo reduzido. 2, normal. 3, aqui tá errado, gente. 3, vivo. 4, exacerbado, ok? Então, e aqui embaixo é uma outra escala, tá? É uma outra escala que fala exatamente a mesma coisa, mas tem uma graduação numérica um pouquinho diferente. 1, hiporreflexia, 2, normal, 3, hiperreflexia, 4, hiperreflexia com clonos, desculpa. Um clonos que some, entra e some, e 5, hiperreflexia com clonos que se mantém, tá? Então, quando a gente vê a resposta reflexa do paciente, a gente tem que enquadrar nessa escala numérica, que pode ser tanto essa de cima, como eu estou mostrando para vocês agora, como a de baixo, que eu acompanhei com vocês. Vamos lá, então. C5. Se a minha raiz de C5, ela tiver íntegra, então o que vai acontecer?
o meu bíceps braquial, que é o meu motor de C5, vai estar íntegro. Então, eu vou pedir força muscular de bíceps braquial. Aí, como que eu peço força muscular para o paciente? Eu peço nível 3 da escala de Oxford, lembra que é contração contra a gravidade. Se o paciente consegue, eu coloco resistência, eu vou para o grau 4. Se o paciente não consegue, eu vou para o grau 2, tirando a gravidade. Então, a parte motora, eu vejo com teste de força muscular de 0 a 5. Então, a minha raiz de C5, ela vai inervar bíceps. Aqui tá deltoide, mas o músculo-chave é o bíceps, tá? Então, bíceps, se bíceps está íntegro, significa com força muscular, 5, significa que minha raiz de C5 está íntegra. O meu reflexo, que a raiz de C5 é responsável, é o bicipital. Então, eu faço força de reflexo bicipital. Desculpa, força não, eu faço teste de reflexo bicipital, certo? Percuto com o martelo no tendão do bíceps. E a minha sensibilidade, que C5 é responsável, é a minha região lateral do braço. E aí eu vou lá, peço para o paciente fechar o olho, dou o toque, faço o estímulo sensorial nesta região, que eu estou testando C5. Então, eu quero saber a resposta de C5. Se tudo estiver intacto, ok, nível C5 do paciente está intacto, o problema dele não é neste nível neurológico. O meu nível neurológico C6, ele é responsável por extensores de punho na parte motora. Então, eu vou fazer teste de força muscular de extensores de punho. Ele é responsável pelo meu reflexo estilo radial, tá? Então, eu faço a percussão, eu faço a estimulação com martelo do estilo radial. E a sensibilidade de nível C6 é a região radial de antebraço, polegar e indicador. Então, se isso tudo estiver íntegro, sinal de que meu nível medular C6, meu nível neurológico medular C6 está íntegro. Nível medular C7. No nível medular C7, C7, na verdade, ele é responsável por tríceps braquial, tá? A parte motora, tríceps braquial. Então, se o meu paciente consegue ter grau 5 de força muscular de tríceps braquial, é sinal, já é um indício que a minha raiz de C7 está íntegra. O reflexo é o tricipital. A gente percute o tendão do tríceps aqui acima do olecrano, né? E a minha região de pele, da sensibilidade, é a pele que recobre o terceiro dedo. Então, a pele que recobre o terceiro dedo é inervada pela raiz de C7. Se tiver tudo íntegro do que foi dito agora, nível C7 está intacto. E o nível C8, lembrando que não é, isso aqui é segmento medular e raiz nervosa nível C8, faz abdução e adução dos dedos, tá? Então, a parte motora de força muscular, a abdução e a adução dos dedos. Neste segmento, não há reflexo para testar e a sensibilidade de C8 é região ulnar de antebraço, quarto e quinto dedos. Se tiver tudo íntegro de sensibilidade nesta região e na parte motora, a abdução e a adução de todos os dedos, o paciente tem nível C8 íntegro. Pessoal, essa parte da aula agora, que é a parte final da aula, eu vou mostrar para vocês os testes especiais de coluna cervical para tentar identificar o problema que o paciente pode estar nos mostrando, tá? Né? Então, aqui nesse slide, eu vou mostrar 3 testes. Os 3 testes verificam a mesma coisa, certo? Todos os testes acima desse slide verificam o estreitamento de forame neural e possível radiculopatia. Gente, vamos lembrar? Olha o que eu tinha mostrado lá no começo de aula para vocês. Lembra do forame neural aqui? Forame neural, deixa eu mostrar em vermelho aqui. Esse aqui é o forame neural, tá? Que é pelo forame neural que sai a nossa raiz nervosa. Então, se eu faço testes de compressão, esses testes desse slide são todos de compressão. Se eu faço testes de compressão, o que eu faço com o forame neural? É como se eu empurrasse aqui a minha coluna cervical e eu
comprimo o forame neural. Eu comprimo o espaço por onde sai a minha raiz nervosa. Se eu já tiver um espaço, um estreitamento desse forame neural, eu vou estreitar ainda mais com a minha compressão e eu vou fazer sinal de radiculopatia. O que é radiculopatia? A palavra radículo vem de raiz, raiz nervosa. Patia, doença ou problema. Então, com esses testes, eu vou identificar se alguma raiz nervosa minha está sendo pinçada, inflamada, comprimida, certo? Comprimida. Então, os testes são para identificar radiculopatia, que são problemas de raiz nervosa. Primeiro deles, então, teste de compressão. No teste de compressão, esse primeiro, eu vou fazer o seguinte, vou posicionar o paciente em alinhamento neutro, sentado, e eu vou fazer uma compressão no topo da cabeça do paciente, no sentido caudal, lá para o chão. O paciente tem que estar absolutamente alinhado. Esse teste em especial, o terapeuta pode ficar atrás do paciente. Nessa figura, está mostrando o terapeuta na lateral do paciente. Pode fazer? Pode. Mas se você ficar atrás do paciente com um espelho na frente, você consegue identificar se o paciente está com alguma assimetria, tá? Esse é um teste que vai aumentar a sensibilidade à dor ou a sintomas. O paciente, nesse momento, pode dizer que está sentindo dor irradiada, pode dizer que está sentindo formigamento irradiado, né? Então, ou uma parestesia, que é a diminuição da sensibilidade irradiada. Por quê? Porque eu comprimo ainda mais a raiz nervosa aqui com essa compressão. Próximo teste é chamado de teste de compressão de Jackson. Nesse teste, eu vou fazer a compressão da cervical, só que antes eu rodo a cervical. Compressão com rotação. Vocês percebem que a força que eu vou fazer é a mesma desse slide, dessa fotinho aqui que eu estou mostrando aqui na direita, né? Só que o paciente não está com a cabeça em alinhamento neutro como o primeiro teste. Ele está com a cabeça rodada e eu faço a compressão. Depois eu vou para o outro lado, outra rotação da cervical e compressão de novo. A compressão é sempre no sentido caudal, lá para o chão. Terceiro teste e último é o teste de compressão cervical máxima. Neste caso, a compressão é associada a uma flexão e rotação da cervical, tá? Então, esse é um teste que é muito mais sensível para o paciente. Façam com muito cuidado. A cervical está em rotação mais flexão e você faz aí a compressão no sentido caudal. Todos eles verificam estreitamento de forame neural e radiculopatia, e o teste vai ser positivo quando o paciente ou referir dor, ou referir formigamento, ou parestesia irradiada. Próximo teste especial da coluna cervical é chamado de teste de distração, ou também teste de distração, ou também de tração. Tá? Então, o teste de distração ou tração é esse, em que o terapeuta vai colocar a mão dele, uma mão no occipito e a outra mão na mandíbula, certo? O terapeuta vai fazer uma força no sentido de tracionar a cabeça superiormente. Ele vai, na verdade, aliviar a compressão que essa cervical possa estar sofrendo, tá? Como que a gente analisa a resposta? Então, você traciona a cervical do paciente e segura por alguns segundos, desculpa, uns 30 segundos. Você vai avaliar a resposta do paciente da seguinte forma. Você vai perguntar para ele o que você está sentindo depois no momento do teste, e depois que você tirar a tração, ele vai dizer se aliviou a dor que ele já estava na cervical se aliviou, sinal de que ele tinha um problema discal. E aí, quando a gente traciona, você tira a pressão no disco intervertebral e aí diminui a dor. Tá? Então, se ele disse que é alívio de dor, que ele sentiu uma diminuição da dor, sinal de que ele tem problema discal. E aí a dor é aliviada porque você tira o peso de cima do disco intervertebral.
Se o paciente disse que ele tem uma acentuação de dor, então é muito provável que ele tenha alguma distensão muscular ou algum problema ligamentar, porque quando a gente traciona a cabeça superiormente, você alonga, você distende músculo e ligamentos. E se esses músculos e ligamentos estiverem lesados, se você tracionar, você alongá-los, vai gerar dor. Então, as respostas para o teste de distração ou de tração podem ser duas: alívio ou aumento de dor. Se for alívio de dor, problema discal. O paciente tem problema discal. Se for acentuação de dor, ele tem problema ou muscular ou ligamentar. Próximo teste especial é chamado de manobra de Valsalva. Gente, essa manobra de Valsalva, ela é absolutamente disseminada na literatura, tá? É muito importante, cai em tudo quanto é concurso, cai em prova, é muito importante, é um teste muito importante. Como que se solicita o teste para o paciente? Então, você vai pedir para o paciente fazer uma inspiração, prestem atenção e anotem aí, porque a descrição do teste não está no slide, aqui só tá se o paciente for positivo, certo? Como que se faz a manobra de Valsalva? Você vai sentar o seu paciente bem acomodado, você vai pedir para que o paciente faça uma inspiração profunda, você pede para que ele faça uma apneia, não solte o ar, apneia, e você pede para que ele faça uma contração abdominal, uma força abdominal. Então, com inspiração, faça uma contração abdominal como se fosse evacuar. Como se fosse evacuar, não vai evacuar, certo? Então, inspiração profunda, seguida de apneia e força abdominal de evacuação. Se for positivo, se for positivo, o paciente mostra dor, tá? Devido ao aumento de pressão intratecal, que é o aumento de pressão intramedular, tá? E o que significa isso? Significa que o paciente tem hérnia discal cervical, tá? Então, se for positivo, o paciente vai ter aumento de pressão intramedular e pode gerar aumento de dor caso o paciente tenha hérnia discal cervical. Essa dor pode ser localizada ou pode ser irradiada, certo? Com parestesias, inclusive. Uma manobra de Valsalva, ela é feita também para verificar hérnias de região lombar, não só de cervical. Aqui eu estou dando na parte da aula de cervical, mas pode ser para lombar também. Teste de Addison, nosso próximo teste especial. O teste de Addison, ele vai verificar compressão da artéria subclávia. Ele vê se a subclávia está perfundindo adequadamente. Nossa artéria subclávia, ela vai passar aqui na cervical, certo? E ela passa por baixo aqui de parte óssea, né? Por baixo da clavícula, certo? Então, o que a gente vai fazer? Você vai posicionar o paciente em pé, dessa forma que está aqui nesse desenho da esquerda. Posiciona o paciente em pé e pega o pulso radial do paciente. Então, você vai pegar lá em 1 minuto quanto de pulso ele tem, certo? Pegou. Vamos imaginar que ele tenha lá em 65 batimentos lá por minuto, 70 por minuto. Nesta posição em pé, em alinhamento do braço, da cabeça, tudo certinho. O que você vai solicitar para o paciente? Aí você pegou o pulso do paciente, certo? Pegou e anota quanto ele tinha de pulso. Lá na artéria radial, aqui na extremidade. Você vai solicitar para o paciente fazer uma rotação da cervical para o lado do braço e você vai fazer uma extensão de ombro. Extensão de ombro com rotação da cervical para o mesmo lado do braço, do ombro que está em extensão. Nessa hora, você volta a pegar o pulso radial do paciente. Pegou o pulso radial do paciente, você vai comparar em 1 minuto, você vai comparar o pulso radial antes em alinhamento neutro e agora com rotação da cervical, tá? E agora com rotação da cervical. Certo? Se o pulso diminuir,
significa que a extensão do ombro e a rotação da cervical estão favorecendo a compressão da artéria subclávia. Isso significa que ela está tendo compressão. Esse tipo de teste verifica a síndrome do desfiladeiro torácico, ajuda a verificar a síndrome do desfiladeiro torácico, que é uma patologia que vocês vão ter lá com o professor Eric mais para frente, ok? Então, esse é o teste de Addison. Próximo teste nosso é o teste de Spurling. O teste de Spurling é um teste que verifica a compressão de forame. Vocês já viram isso, né? Os 3 primeiros testes dos nossos testes especiais foram de compressão de forame, ok? Então, esse é um teste que também verifica isso. Olha lá, como que se faz? Você vai sentar o paciente, como aqui na foto. Sentando o paciente, você vai fazer uma inclinação lateral da cervical do paciente, associado a uma compressão no sentido caudal. Então, a compressão lá no topo da cabeça é feita em associação à inclinação lateral da cervical, tá? Vai ser positivo quando o paciente mostrar aumento de sintoma radicular. De novo, gente, apareceu essa palavra. O que é radicular? É de raiz nervosa, tá? O que vai acontecer? É exatamente igual ao que a gente viu lá no primeiro slide. Quando eu faço a compressão no topo da cabeça, no sentido caudal, eu diminuo o foramen intervertebral, que é por onde passa o nervo, e eu posso comprimir este nervo, certo? Se eu só vou sentir sintoma radicular, o meu paciente, é quando eu já tiver o forame estreito, quando eu já tiver uma inflamação da raiz nervosa. Se eu não tiver nada disso que eu acabei de dizer, eu não sinto nada ao sofrer uma compressão com inclinação lateral da cabeça, certo? E quais são os sintomas radiculares? A gente acabou de ver, não acabamos de ver aí, avaliação de nível neurológico, que é sensibilidade e motor? Então, o que a gente vai sentir? Alteração da sensibilidade. A gente vai sentir formigamento no trajeto da raiz, ou vai sentir uma parestesia no trajeto da raiz. E de que lado? Do lado que a cabeça inclinou, deste lado aqui, tá? Então, é neste membro superior que eu posso sentir algum sintoma radicular, certo? Sempre para o lado da extremidade inclinada. E para finalizar os nossos testes especiais da aula de coluna cervical, eu vou falar para vocês o teste de Lermite. O teste de Lermite também é um teste clássico, prestem atenção na grafia do nome do teste, Lermite, tá? E esse teste, ele vai verificar irritação meníngea. Então, se ele for positivo, ele verifica irritação meníngea e possível de lesão de neurônio motor superior, tá? Então, como que é feito? O paciente sentado, com membros inferiores em extensão, o terapeuta vai realizar uma flexão da cervical do paciente, associado à extensão do joelho, o quadril tá fletido porque o paciente está sentado. O joelho se mantém em extensão, então o terapeuta faz uma flexão da cervical do paciente e uma dorsiflexão de tornozelo associada, ok? Vai ser positivo quando o paciente referir dor ou parestesia irradiada para a extremidade inferior, tá? Então, você vai fazer o teste, vai perguntar o que o paciente sentiu, e ele diz que senti dor aqui atrás da minha perna, na região posterior da minha perna, né? Então, isso é sinal de irritação meníngea e de possível lesão de neurônio motor inferior. Então, o que o terapeuta faz? Flexão da cervical, associada a dorsiflexão de tornozelo, e vai ser positivo quando o paciente sentir dor ou parestesia irradiada para a extremidade inferior. Pessoal, nossa aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, de avaliação de coluna cervical. Lembre-se sempre que os testes que são passados aqui são os mais utilizados, mas não são os únicos. Então, continuem estudando sempre
Existem muitos outros testes também que são bastante importantes, assim como esses dados hoje, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula, espero que tenham gostado. Qualquer coisa amanhã no nosso horário de encontro ao vivo, nós tiramos nossas dúvidas. Um abraço a todos, encontro vocês amanhã.